Que fazer isso? Ei, boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Dando início, então, a essa nova atividade da nossa casa, né? Diante dessa situação pandêmica, a casa decidiu que, a princípio, a gente vai começar com as atividades de Evangelho, o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, aos sábados, certo? Pessoal entrando, boa noite a todo mundo. Pessoal, pois eu me chamo Alisson, faço parte da Casa Espírita Ceareiros do Bem e todos nós damos as boas-vindas a vocês. Espero que todos aproveitem, possam refletir com as lições da noite de hoje, tá certo? Então, o nosso palestrante da noite de hoje será o nosso amigo e irmão Wander. E para começar a atividade, vamos fazer o nosso exórdio, tá? Então, nosso exórdio vai ser do nosso livrinho Fonte Viva, do capítulo 177. Intitula-se Riqueza para o Céu. Disse Jesus: ajuntai tesouros no céu. Então o texto diz: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e indiscutível. Ele disse: juntai tesouros no céu. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer que acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Pouca duração será sempre essa galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma incansavelmente. Amealhemos ou acumulemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte, e possuirás tão somente as qualidades nobres ou equivocadas que houveres instalado dentro de si durante a sua encarnação. E o irmão Divaldo Pereira Franco, diante da exposição desse texto, ele resume todo esse texto em duas simples palavras, quando ele disse: o que temos nós deixamos, e o que somos nós levamos. Tá? Então, para darmos início à nossa atividade, quem desejar fechar os olhos, iremos fazer a nossa prece inicial. Então, espiritualidade amiga, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de trabalho, de autoesclarecimento e compartilhamento do conhecimento que a gente vem adquirindo de pouquinho em pouquinho, estudando essa doutrina que tanto nos ilumina e nos liberta. Pedimos à espiritualidade amiga, a espiritualidade da nossa equipe, da SESB, que intua o nosso irmão Wander, para que saiam as palavras da melhor forma possível, para que todos nós possamos absorvê-las e refletir da melhor forma. Então fica conosco nessa noite, Jesus, que assim seja. Então vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Wander.
noite, meus irmãos. Para quem eventualmente esteja aqui, que esteja nos vendo pela primeira vez, eu me chamo Wander, estou trabalhador na Casa Espírita Cearense do Bem e, devido, como o Alisson falou, a essas circunstâncias da pandemia, nós que fazemos o estudo do Evangelho aos sábados lá na nossa casa, tivemos a ideia de começar essas transmissões aqui para que a gente possa estudar juntos um pouco daquilo que Jesus nos ensinou e que foi nos explicado sobre a ótica dos Espíritos e codificado por Allan Kardec. Então, na noite de hoje, nós vamos falar ou estudar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E a gente escolheu um trecho específico, que são do item 8 ao item 18, que vai abordar esse conjunto de trechos do item 8 ao item 18, eles vão abordar sobre as diferentes categorias de mundos. O item 8, assim como o 9, 10, 11 e 12, eles formam um bloco em conjunto e eles vão falar sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então, eles vão dar uma ideia para a gente do que é a gradação dos nossos mundos ou dos mundos que existem em todo o universo. No próprio Livro dos Espíritos, já se menciona, já se faz uma pergunta acerca de se existem outros mundos ou outros órgãos habitados, e os Espíritos nos esclarecem e como é natural de se pensar mesmo, que seria muito prepotente da nossa parte imaginar que a criação inteira, que a gente tem um universo inteiro à disposição para criar apenas um pequenino mundo, ele seja habitado por seres dotados de capacidade de inteligência. Então, os Espíritos já vêm nos explicar que existem diversos outros mundos que têm condições de habitabilidade por outros espíritos que estão nessa escala infinita de evolução. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens no capítulo 3, nos itens 8 a 12, vai se tratar sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Ele vai nos fazer uma gradação, ou nos apresentar uma gradação sobre esses mundos. O item 8, ele já começa nos explicando que um mundo ele é inferior ou superior a outro, na verdade, em relação a ele próprio. Na verdade, não existe uma categoria absoluta de dizer que tal mundo é inferior ou tal mundo é superior. Não existe um selo de autenticidade ou uma escada ou uma premiação que se dê a um determinado mundo dizendo que esse mundo ele faz parte de um mundo superior ou de um mundo inferior, ou de uma categoria superior da categoria inferior. Na verdade, o que a gente tem é que a caracterização de um mundo ela é relativa aos outros que se podem tomar por comparação. Então, na verdade, a gente não tem aí uma definição exata do que seria especificamente um mundo inferior ou um mundo superior. O que é que a gente tem? Nós sabemos, no mundo que vivemos, nós todos conhecemos a Terra com as suas maravilhas e também com as suas dificuldades, e a gente pode, ao comparar o nível em que a Terra se encontra, a gente pode olhar para um determinado outro mundo e dizer, não, esse mundo, pelas suas características, ele é um mundo que está superior à Terra. E aquele outro, ele pelas suas outras características, ele é um mundo que se encontra inferior à Terra. Então essa é a gradação, é uma escala progressiva e que não tem uma estação, vamos dizer assim, que você tenha que parar naquela determinada estação para passar por um determinado período e depois esse mundo ele passa para outra estação. Na verdade, é uma escala contínua de evolução. E esses termos são apenas para comparação.
Nesses itens ainda, do 8 ao 12, ainda dentro do item 8, ele vai nos falar um pouco sobre os mundos mais atrasados do que o da Terra. Né? A gente olha para tantas vicissitudes, tanto sofrimento que a gente tem, né? E é de se pensar assim, meu Deus, ainda tem algo pior do que a Terra. Se a gente olhar, bem pouco tempo atrás, algumas centenas de anos, alguns milhares de anos atrás, a Terra tinha condições bem mais difíceis para a habitação da própria humanidade. Se a gente olhar alguns milhões de anos ainda mais, né, quando homens sequer habitavam a Terra, a gente vê que esse planeta nosso, que hoje é a nossa casa, hoje é a nossa escola, ele não tinha condições de abarcar a quantidade de seres que hoje estão aqui encarnados. Então, a gente vê que, embora haja tantas dificuldades, né, nesse momento especial que a gente passa de pandemia, a gente começa a refletir na vida sobre tantas dificuldades que a gente tem passado, mas a gente, se olhar para trás na existência da própria Terra, a gente vê que a Terra já teve momentos mais difíceis, a humanidade já passou por momentos mais difíceis, a Terra já teve condições, inclusive, mais difíceis de conseguir abarcar ou comportar tantos seres humanos encarnados ao mesmo tempo. Então, a gente pode imaginar, sim, que existem mundos em que há maiores dificuldades do que as nossas. Basta a gente imaginar, por exemplo, mundos em que a força bruta seja a lei. Né? Como a gente falou, milhões de anos atrás, quando não havia sequer humanidade, quando não havia sociedade civilizada, a força bruta era a única lei que regia os animais da natureza. Então, existem mundos que ainda estão passando por esta etapa. Né? Mundos em que não há indústrias, em que não há invenções, e mundos em que, de uma forma geral, todos os animais, inclusive os humanos, as pessoas que o habitam em encarnação, em etapa encarnatória, também têm que passar a vida buscando, basicamente, a sua sobrevivência, né, com as suas necessidades mais básicas, especialmente proteção contra as intempéries do tempo e a busca de alimentos. Então, basicamente, nesses mundos inferiores em relação à Terra, os mundos inferiores em relação à Terra, o que existe é uma constante briga pela sobrevivência do ponto de vista mais básico possível, né? Você se manter abrigado do frio, você procurar uma maneira de garantir os seus alimentos. É basicamente isso que existe. Não existem invenções, não existe conforto, não existem relações sociais, não existe tudo isso que a gente vive no nosso mundo de hoje. Tudo isso faz parte de um longínquo futuro, onde esses outros mundos, esses planetas, eles chegarão também, né, pois a lei do progresso é uma das leis que definem a nossa existência, então eles também terão o seu momento de evolução, e esses planetas que hoje se encontram nesse também vão chegar a ascender ao nosso planeta. Do mesmo modo que o nosso também, apesar das suas dificuldades, ele também um dia chegará a um estágio, né, mais evoluído, onde a gente poderá desfrutar vamos dizer assim, de menos sofrimento e de mais felicidade. Para isso basta apenas que a gente se esforce. É isso apenas que se pede de nós, que a gente tenha um pouquinho de esforço. É isso que Deus nos pede, é isso que Jesus nos adverte, é isso que os Espíritos que vieram por meio das comunicações que foram reunidas por Kardec também nos orientam. Que a gente se esforce, que a gente procure evoluir, procure melhorar-se, né, a si mesmo, sobretudo, para que a gente possa colaborar para que o mundo em que a gente está também possa melhorar. E que assim a gente possa caminhar ou transicionar desse mundo que a gente vive atual para um mundo um pouco mais feliz. Já nos mundos que chegaram a um grau superior, isso é demonstrado também nesse conjunto de itens, do item 8 ao 12, só que agora no item 9, o item 9 ele demonstra que nos mundos que chegaram a um grau superior, o corpo já não tem mais a materialidade terrestre. E ele não está mais sujeito a essas necessidades que a gente tem, nem às doenças, nem às deteriorações que a predominância da matéria provoca. Em alguns livros de André Luiz, nos é apresentado, inclusive,
mundos, acredito que no nosso lar é apresentado dentro dos ministérios, né, do nosso lar, os ministérios mais superiores, as pessoas que os habitam, né, os espíritos que habitam, que fazem parte desses ministérios mais elevados, né, do conjunto de ministérios que existem, eles já não se alimentam mais das mesmas refeições que as pessoas normais em nosso lar fazem, então eles já vivem um estado mais elevado. E aí se pensar, você praticamente não precisa se alimentar, você não faz uso de nenhum tipo de alimento, como é que a gente vai manter o nosso corpo, né? Isso, digo eu que sou interessado por essas questões biológicas, eu mesmo já me fiz esse tipo de pergunta, né? Como, por exemplo, seria possível você não viver sem alimentar-se de nenhum conteúdo proteico, por exemplo? Essa é uma grande discussão que existe acerca da necessidade que a gente diz que nós temos de consumo de proteína, especialmente de proteína animal. Então, nesse momento, na Terra, né, o nosso corpo ele ainda tem essa necessidade. Mas a gente às vezes não consegue refletir que em mundos superiores não há essa necessidade. Como é que poderia você manter um corpo sem essa necessidade? Basta a gente pensar coisas básicas como o seguinte: o que caracteriza uma proteína, na verdade, é ela ser constituída de aminoácidos. E o que caracteriza os aminoácidos é especificamente a presença de nitrogênio dentro da sua composição molecular. Isso é o que faz com que as moléculas sejam chamadas de aminoácidos. É a presença do nitrogênio que é fixado ali dentro, que faz com que eles sejam tão especiais e diferentes dos carboidratos e das gorduras. É a presença do elemento nitrogênio. E a gente respira nitrogênio o tempo inteiro. Ele entra, basta a gente lembrar que nós temos o ar com 78% de nitrogênio, a gente respira esses 78% e devolve esses 78% para o ar. A gente tem nitrogênio na forma, obviamente, de ar, né, disponível no ar, que a gente não é capaz, nesse momento, na nossa evolução, a gente não é capaz de fixar esse nitrogênio, de utilizá-lo, né, para a nossa evolução, ou para a manutenção dos nossos corpos, mas em mundos superiores isso eventualmente poderia ser possível. Então a gente às vezes não consegue conceber essas condições de existência superiores apenas porque a gente vive nesse mundo e às vezes a gente não abre a mente para essas possibilidades, né? O próprio Livro dos Espíritos, ao mencionar esses mundos superiores, também nos alerta para isso, que existem condições de existências que são diferentes e que às vezes não são concebidas por nós, porque a gente não tem essa capacidade de raciocinar. E eles fazem, os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, eles fazem uma reflexão interessante, né? Será que se a gente não vivesse num mundo onde há peixes, será que a gente conceberia que seria possível viver dentro da água? Né? A gente vive no ar, a gente mal pode suportar 2 minutos dentro da água, isso para quem tem um fôlego enorme. Então, será que a gente conceberia se a gente não visse, a gente não convivesse no mundo onde existem peixes? Será que a gente entenderia que seria capaz de haver vida dentro da água? Então, se a gente não seria capaz de conceber isso, a gente só concebe porque a gente vê os peixes, talvez também a gente não concebe esses mundos superiores, mas a gente precisa manter a nossa mente aberta e entender que não é preciso que, para um mundo ser habitado por espíritos, ele tenha as mesmas características, as mesmas composições dessa da Terra. Um ar que seja respirável, com 21% de oxigênio, e todas essas outras nuances. Os espíritos eles podem habitar outros mundos, e esses mundos eles podem ocupar corpos mais materiais ou menos materiais, mas que sejam apropriados, sejam de acordo com o seu nível de evolução. Nesses mundos superiores já não há mais cuidados nem angústias, e a vida é então muito mais longa, proporcionalmente, do que é aqui na Terra. E a própria morte não traz essa rejeição que a gente tem da decomposição dos corpos. Não causa pavor para as pessoas, como causa para nós, e é considerada, na verdade, uma transformação feliz. É um sinal de evolução, né? Porque lá não existe mais dúvida sobre o porvir, ou seja, sobre o que vem adiante. Aqui a gente ainda sofre muito exatamente por esse temor quando se defronta com a morte, porque a gente tem esse medo, essa insegurança, muitas vezes, de se realmente... Eu acredito, eu penso, eu rezo, mas eu não tenho aquela certeza de que há mesmo o futuro. E isso é o que causa tanta angústia, tanto sofrimento com relação às nossas despedidas com os nossos
familiares e amigos, quando a gente perde as pessoas, e até mesmo conosco, quando a gente se defronta com a morte. Nesses mundos que são superiores, são venturosos, as relações que são amistosas entre os povos não são perturbadas pela ambição de nenhum nem de outro. Não há nenhum povo que queira sobrejugar o outro, que queira escravizar, que queira ser superior em relação aos demais, que queira viver às custas do sofrimento de outros povos. As pessoas e as nações, elas vivem nesses mundos venturosos, elas vivem em harmonia perfeita entre si. E dentro dessa concepção ainda dos mundos superiores e inferiores, no item 11, eles vêm nos apresentar qual é a situação da Terra, né? Para nos mostrar que nos mundos superiores já não há mais a necessidade de algumas vicissitudes, de alguns sofrimentos que a gente tem aqui, né? O item 11 especificamente, ele diz o seguinte: no seu mundo, os espíritos nos apresentam isso, né? No vosso mundo, vocês precisam do mal para sentir o bem. Vocês precisam das trevas para sentir a luz. Vocês precisam da doença para apreciar a saúde. Já nesses mundos superiores, não há necessidade desses contrastes. Existe eterna luz, existe eterna beleza, existe eterna saúde e eterna serenidade da alma, que proporcionam uma alegria eterna que não é mais perturbada pelas angústias da vida material e nem pelo contato das pessoas ruins, dos maus, que não têm acesso, na verdade, a esses locais. Então, nesses mundos venturosos, que a gente pode, né, é um direito nosso, a gente pode ser feliz em sonhar, e desde que a gente se esforce, obviamente, por eles, né, por chegar até eles. Então, nesses mundos venturosos, que a gente pode sonhar com eles, com o nosso futuro distante, já não há mais a necessidade de tanto sofrimento como nós temos aqui na Terra. Esses mundos, eles têm características que muitas vezes não são concebidas por nós, voltando mais uma vez àquele assunto, aquele tema da concepção, porque isso foge à nossa realidade. Na verdade, nós não conseguimos entender isso. E nesse próprio item 11 ele diz que muitos autores, pintores, muitas pessoas foram capazes de desenhar com ricos detalhes o inferno, mas muitas vezes não nos apresentaram um céu que nos pudesse convencer da felicidade eterna. Eles eram muito detalhistas a respeito do que acontecia no inferno, eles pintavam todos os tormentos, mas não conseguiam imaginar como eram as alegrias do céu. Na verdade, o que parece é que são apenas aqueles anjos tocando as suas harpas, não se concebe muito mais do que isso. Já o sofrimento, não, a gente sabe o que é o sofrimento: é o calor, é a fome, é o choro, o ranger de dentes. Por que isso? Porque talvez isso seja um reflexo do que essas pessoas conheçam acerca da vida, do que nós, como humanidade, conhecemos acerca da vida. Nós conhecemos mais sofrimento, nós ainda não somos capazes de compreender a felicidade eterna. A gente ainda vive nesse mundo onde há altos e baixos, onde a gente precisa, como se disse aí, da dor, que é o baixo, para poder compreender a alegria e a felicidade, que é o momento alto. Mas nesses mundos mais venturosos não há necessidade, simplesmente não há necessidade disso. À medida, porém, que o homem se eleva e vai se depurando, e o próprio planeta em que ele habita, ele vai se melhorando, ele consegue compreender aquilo que está diante dele no horizonte, e consegue entender, conceber e buscar evoluir até chegar a esse ponto. Do mesmo modo que ele consegue conceber aquilo que passou para trás, consegue entender essas duas nuances. Nesse momento, nessa etapa de evolução que a gente vive, a gente consegue olhar muito mais para o mal do que para o bem, para as doenças do que para a saúde. A gente consegue olhar muito mais para as coisas ruins do que para as coisas boas. Aí a pessoa diz: não, eu gosto de coisas boas. A gente não está falando especificamente de uma pessoa, mas como a humanidade de um modo todo se comporta. Vejam que as notícias graves, as notícias ruins, elas chamam muito mais atenção, elas vendem muito mais as tragédias do que as vitórias. Você passar por uma alegria, você passar por um determinado momento feliz, isso
chama a atenção, atrai as pessoas, mas pela característica da nossa humanidade não dura muito tempo. Logo a gente parece que se dispersa e vai atrás de outra coisa, e aí quando vem algo de ruim, aquilo parece tomar uma dimensão muito maior e durar muito mais tempo do que o que a gente vê nas notícias boas ou nos momentos bons que a gente presencia. Isso é uma característica que nos parece ser nossa e que a gente precisa mudar, voltar o nosso olhar para ver também as coisas boas da vida, os momentos bons que a vida é capaz de nos proporcionar, inclusive aqueles que a gente deixa passar, né? Olhar para trás, ver aqueles momentos que a gente deixou passar e ver se a gente pode, então, fazer um futuro diferente, fazer um momento diferente mais à frente, para poder a gente aproveitar as verdadeiras coisas que importam na nossa vida. Acho que talvez esse seja um chamado para que a gente consiga, de fato, transformar o nosso mundo. A gente não vai melhorar o nosso planeta enquanto a gente olhar apenas para o mal, apenas para as trevas, apenas para o sofrimento. A gente precisa também ter o olhar voltado para a esperança e para a felicidade e nos esforçarmos e contribuirmos de uma forma geral. Não basta apenas também pensar nisso e achar que o reino virá até nós. Quando Jesus nos diz, venha a nós o vosso reino, né, ele pede que o reino de Deus ele chegue até nós. Mas para isso nós precisamos merecer ir até ele. Então, que nós possamos, para que o reino de Deus venha até nós precisamos nos modificarmos internamente. Esses mundos superiores, eles não são acessíveis a nós se a gente não puder fazer essa transformação pessoal, transformação do nosso olhar, do olhar das coisas, né? De como eu vou olhar para as pessoas, para os fatos que acontecem no meu cotidiano, para a minha própria vida, se eu vou olhar com os olhos da esperança e da felicidade, ou se eu vou olhar com os olhares do desespero e da angústia e do sofrimento. Então esse olhar precisa ser modificado. A gente ainda vive num mundo de sofrimento, a gente não pode apagar e esquecer-se disso, mas a gente precisa também expandir os nossos horizontes de pensamentos e também refletir, pensar um pouco no dia a dia em como fazer as coisas se tornarem melhores ao nosso redor, para que a gente consiga transformar de verdade esse mundo que nós habitamos. Né? No item 12, para concluir esse estudo sobre os mundos inferiores e superiores, se diz que os mundos felizes eles não são orbes privilegiados, não são planetas privilegiados. Isso é um alerta importante, né? Para que a gente diga, meu Deus, por que já botaram um mundo feliz aí e a gente habita esse mundo que tem tanto sofrimento, enquanto outros seres estão habitando mundos mais felizes. Eles não são privilegiados. Na verdade, eles passaram por toda a etapa da evolução, eles fizeram as suas escolhas, e isso reflete diretamente na nossa vida e nas nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? São aquelas que vão nos trazer um futuro de mais alegria, ou são aquelas que vão nos prender a alguns grilhões de sofrimento mais para frente? Então, esses mundos felizes e venturosos, onde não há trevas, onde não há o mal, onde não há doenças, eles são mundos onde os seres que os habitam se esforçaram para chegar a tal. Deus não coloca sofrimento para a gente sem que a gente mereça, sem que a gente precise passar por esse tipo de provação para que a gente evolua. Não há prazer nenhum da parte de Deus de infligir sofrimento gratuitamente para as pessoas. Entretanto, né, como ele é justo, ele também não vai nos apresentar nenhum mundo maravilhoso que a gente tenha feito por merecer. Então esses mundos superiores eles não são privilegiados. Eles foram galgando, eles traçaram a sua evolução ao longo de séculos, de milênios, e chegaram ao ponto onde chegaram às custas de muito suor, de muito esforço, de muita dedicação daquelas pessoas que os habitam. Né? E esses mundos são acessíveis a todos. Esses mundos superiores, eles podem... qualquer pessoa que habita esse nosso planeta Terra, ele pode vir a habitar planetas superiores, assim como a nossa própria Terra ela pode ser transformada em um mundo melhor. Para isso, basta apenas que a gente se esforce, para que a gente dedique um pouco do nosso trabalho, não só o trabalho de mão, o trabalho de pensar, o trabalho de falar, para que a gente consiga transformar isso. Né? No item 13, 14 e 15, nos itens de 13 a 15,
são falados sobre os mundos de expiações e provas, que é uma categoria que foi um termo que foi utilizado, que tem sido utilizado desde então, desde a época do Evangelho segundo o Espiritismo, para, vamos dizer assim, categorizar o nosso planeta. Dentro dessa categoria de mundos venturosos, mundos inferiores, há uma categoria, né, que, mais uma vez, não é um selo, não existe um selo, não existe um certificado, na verdade é mais uma escala progressiva. Porém, para que a gente possa compreender didaticamente, esses mundos eles são divididos e estudados dessa forma. E existe essa categoria dos mundos de expiações e de provas, que é aquela na qual, para efeitos de estudo, a Terra é incluída. Nessa categoria, nos mundos de expiações e provas, a gente vai ver no item 13, que são mundos onde a gente vê que eles não estão na sua fase inicial. Os seres que os habitam não estão na sua fase inicial de evolução. Não são seres que foram criados, não estão vivendo a sua primeira existência. Né? A gente pode perceber isso pela evolução da nossa inteligência. Né? A gente basta olhar, como a gente já fez esse exercício agora, um pouquinho antes. A gente olhar para trás e ver como era a humanidade, quais eram os recursos que a gente conseguia extrair da Terra e transformar para o nosso próprio benefício e conforto. A gente olhar para o momento de hoje, a gente vê que a gente evoluiu. Então, a Terra ela não está, né, nesse momento nas suas fases iniciais, nas suas etapas iniciais. E a inteligência que os humanos detêm, ela é uma prova disso. Não está nas fases de aprender o que é a encarnação ainda. A gente já vive, já é capaz de voltar com a nossa inteligência e tirar proveito dela. Entretanto, os sofrimentos que também são pungentes, são visíveis na nossa existência, né, que estão aí, basta abrir a porta, a gente vê esses sofrimentos, eles são uma prova de que, embora haja inteligência, que a gente tenha inteligência, ainda falta-nos algo que talvez seja a superioridade moral ou uma elevação moral para que a gente consiga transformar essa inteligência a bem de todos. Então isso é um indicativo do estado em que a gente se encontra na Terra. As qualidades que as pessoas trazem consigo mesmas mostram uma prova daquilo que elas já viveram. Né? A gente volta e ao voltar a uma nova existência, a gente traz conosco traços das existências anteriores, traços da evolução que nós temos. Né? Porém, os vícios que a gente tem também são indicativos de que a gente ainda se arrasta, a gente ainda carrega o mal conosco, que precisa ser livrado para que a gente possa conseguir ascender a mundos superiores. E aqui, no estágio em que a gente está, somente por expiação das nossas faltas, por provações, é que a gente consegue, diante de penoso trabalho e de misérias mesmo da nossa vida, de sofrimento mesmo da nossa vida, a gente consegue livrar-se dos nossos males, né? Como Jesus diz, livrai-nos do mal, sobretudo dos males que a gente ainda carrega conosco. Quando a gente se despoja desses males que estão dentro de nós, o orgulho, né? Os maus pensamentos, né? O egoísmo, quando a gente começa a se livrar disso, a gente começa a deixar para trás essas expiações, essas provações e pode pensar em viver em um planeta mais feliz, seja ele aqui na própria Terra ou seja em outros planetas. A gente está nos itens de 13 a 15, que é dos mundos de expiações e provas. Eles nos mostram isso no item 13 e o item 15 vem nos falar da mesma coisa, nos dizendo que a Terra é um exemplo disso, né? É um exemplo dos mundos expiatórios. É um lugar para exílio dos espíritos que são além dos exilados de Capela, que foram os primeiros habitantes daqui da Terra. Né? Foram aqueles que viviam em um mundo melhor, que precisou passar por um processo de transformação, de evolução, e nesse processo de transformação, as pessoas que eram resistentes, que de fato não queriam colaborar com a melhoria daquele mundo, elas não tiveram mais permissão de encarnar nele e vieram então passar por essa expiação, por esse sofrimento de vir aqui à Terra e tentar trabalhar pela melhoria daqui da Terra. Então, os espíritos que habitam aqui na Terra têm de lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Esses são os termos que são utilizados no item 15
do capítulo 3, né? Disse a inclemência da natureza e a perversidade dos homens, que são dificuldades que se nos apresentam para que a gente desenvolva as qualidades da inteligência e do coração, que no caso seriam os da moral. Então, dessa forma, Deus, na sua bondade, faz com que até o nosso próprio castigo sirva de lição para nós. Então, essas próprias dificuldades que a gente tem, elas servem de lição e elas servem de oportunidade para que nós próprios tenhamos a capacidade de progredir. E aí que a gente para pensar nesse momento que a gente está vivendo, especialmente, né, nesse momento agora que a gente está vivendo. Maio de 2020, hoje são 23 de maio, né? 23? A gente se perde, né? Às vezes, nesse isolamento que a gente está, e a gente para pensar sobre essas oportunidades que Deus nos dá. Por exemplo, a prova do isolamento que a gente está vivendo, a prova da perda dos nossos entes, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Será que a gente está fazendo com isso? Será que isso vem só para nos machucar ou será que isso tem algum tipo de sentido? Será que esse sofrimento a gente fez por merecer no passado? Será que essa etapa é mais uma das muitas etapas de transformação do nosso planeta? Será que essa prova de isolamento não serve para a gente pensar um pouco o que é que a gente está fazendo nas nossas relações, né? Hoje, no mundo que a gente vive, onde a gente é tão conectado com o mundo inteiro e às vezes desconecta-se das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, das pessoas mais próximas, né? Não há dúvida de que a tecnologia chegou como um instrumento da inteligência, chegou para nos proporcionar conforto e melhorias. Está aí aqui que a gente está, né, falando pela internet, conseguindo se reunir, conseguindo se conectar e estudar juntos com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, estudar juntos aquilo que Jesus tinha a nos dizer. Mas, como tantos outros aspectos da nossa vida que a gente encontra no nosso meio, a maneira como a gente faz uso da tecnologia ou de tantas outras coisas, elas podem servir de melhoria para nós ou de atraso. Elas podem acabar servindo como mais um grilhão, como mais uma prisão em que a gente se meta e que a gente acaba trazendo para a gente mais problemas para o nosso futuro. Será que essa prova do isolamento ela não serve para que a gente reorganize as nossas relações sociais, nossas relações com nossos familiares, nossas relações com nossos amigos? A gente está passando, a gente não pode sair para ir nas casas dos amigos, a gente não pode confraternizar. Mas será que não é essa perda? Como se disse ali, que a gente precisa ainda do mal para sentir o bem. A gente precisa da dor e da doença para sentir a saúde. A gente precisa das trevas para sentir a luz. Será que esse isolamento não é o que a gente está precisando? Para que a gente entenda como é bom a gente se confraternizar, como é bom um abraço, um aperto de mão. Será que a gente não esqueceu um pouco isso, não? A gente que dá tanto joinha, né, virtual e às vezes passa pelas pessoas nas ruas e não as cumprimenta, e não aperta a mão, e não se abraça mais. Será que essa prova do isolamento ela não veio para nos mostrar um pouco disso? Né? É isso que talvez caiba como reflexão do momento em que a gente está vivendo. Né? Essa expiação que Deus coloca para nós, mas como uma forma de que a gente possa refletir sobre ela e caminhar para frente, tentar evoluir. A prova da perda dos nossos entes. Né? Tantas pessoas que a gente tem notícia em todo o mundo que estão perdendo seus entes queridos, seus parentes, seus familiares, seus amigos. Né? Será que essa prova não serve para a gente refletir sobre o que é que importa de verdade na nossa vida? Para que a gente acorda todas as manhãs? Né? Por que a gente acorda todas as manhãs? O que nos move? O que é que faz a gente se acordar e querer trabalhar, querer viver? Né? A gente vive para quê? A gente vive apenas para a glória pessoal? A gente vive para a satisfação de alguns gozos mundanos? Ou a gente vive para nos melhorar e ajudar o próximo, nos relacionar com as outras pessoas? Será que quando a gente perde os nossos entes, a gente pode refletir um pouco mais sobre o que importa para nós? Então, talvez essa sofrida dor da perda nos faça redirecionar o sentido das nossas existências. Né? Seja
um desvio para que a gente, um desvio para voltar à normalidade, na verdade, para que a gente volte para os nossos rumos. Talvez a gente, nessa loucura, nessa correria, antes mesmo da pandemia, nessa loucura, nessa correria, a gente parecia que está vivendo mecanicamente, o tempo passando cada vez mais rápido, e a gente não dava conta, e o mundo nos sugando, e agora a gente já não sabe mais o que importa ou não, e quando a gente sofre a dor da perda, como está sofrendo também a dor do isolamento, talvez a gente consiga parar e refletir. Quando tudo voltar à normalidade, porque isso também vai passar, né? Felizmente isso também vai passar, uma hora vai passar. Quando tudo voltar à normalidade, como será a nossa existência? Para que a gente vai acordar todas as manhãs? Para que a gente vai viver? Como será a nossa relação com essas pessoas que estão tão distantes por força do isolamento, né? Como será a nossa relação com essas pessoas? Será que a gente vai passar por elas na rua sem a cumprimentar? Será que a gente vai continuar deixando de visitar os nossos amigos, os nossos familiares, né? Até que a gente sofra por uma outra perda? Será que a gente vai precisar passar de novo por isso? Ou essa vai ser suficiente? Essa lição que a gente está passando, ela vai nos auxiliar. O que será que nós vamos fazer quando tudo isso acabar? Isso vai acabar e talvez sirva de reflexo para nós. Talvez essa seja mais uma das provas que a humanidade coletivamente tenha de passar. Cada um de nós, quando vem para essa existência, ele vem de forma geral com uma provação individual. Ele vem para resolver um probleminha que tem com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o tio, com a esposa, com o filho. Geralmente a gente tem algumas provações. Mas a humanidade como um todo também passa por suas provas coletivas, que ajudam, inclusive, a que todo o bloco de seres humanos avance coletivamente. Então, o que será que a gente vai fazer quando essa pandemia acabar e que a gente tiver de volta a nossa liberdade de sair, de nos confraternizar, de apertar a mão, de conviver com as pessoas? O que será que a gente vai fazer? A gente pode refletir um pouco sobre isso. E nos itens 16 e 17 e 18, para finalizar, se fala sobre os mundos regeneradores, que são o alento de esperança ao qual nós podemos ter nesse momento, né? Dentro dessa categorização que a gente tem, de mundos apenas de uma forma didática, mais uma vez, dentro dessa categorização, a Terra é considerada um mundo de expiações e de provas. E existe uma categoria que seria considerada superior a ela, que seria a categoria dos mundos de regeneração. Nesses mundos, a felicidade já, embora não seja absoluta, mas ela já é bem mais visível e presente do que ao que a gente é capaz de conceber aqui na Terra. Nesses mundos, há uma certa transição entre os mundos atuais, o mundo atual que a gente vive, que é o mundo de expiação, e aqueles que são considerados verdadeiramente felizes. Nesses mundos, o homem ainda acha-se sujeito às leis da matéria. Ele ainda tem as suas dificuldades, ele ainda precisa carregar corpos que são materiais, ainda experimenta sensações e desejos, porém não há mais o aprisionamento dessas paixões das quais nós ainda somos escravos. Não há o orgulho em que a gente ainda é aprisionado, não há inveja, não há ódio. Nesses mundos de regeneração, uma palavra se impõe, que é o amor, né? Que é aquele que Jesus nos pediu na sua vinda à Terra e nos pede há 2000 anos que a gente ame uns aos outros, que a gente ame a Deus e ame uns aos outros, né? Basicamente essa é a palavra que rege. Não a inveja, não a ambição, não o orgulho, né? E é apenas o amor. Nesses planetas ou nesses mundos regeneradores, ainda se tem de suportar certas provas, mas sem as dores tão pungentes, tão agudas dessas expiações que nós passamos aqui na Terra. Quando são comparados, mais uma vez, o mundo só é inferior ou superior quando é colocado em comparação com o outro, né? Quando são comparados à Terra, esses mundos são considerados bem mais felizes do que os nossos. São o que seria a calmaria depois da tempestade. Então, neles que a gente precisa se espelhar, vamos dizer assim, para que a gente possa colaborar para a transformação do nosso próprio mundo. Não apenas ter essa sensação de que eu quero melhorar para me livrar daqui da Terra, né?
viver com essa concepção, eu quero fazer qualquer coisa para me livrar daqui da Terra, para deixar a Terra aqui para trás. Talvez a gente não esteja colaborando de fato para a nossa melhoria e para a melhoria do nosso mundo. A gente precisa, vai chegar um momento que a gente vai ter a oportunidade de viver em outros mundos superiores, mas que tal se a gente se esforçar um pouco, vislumbrando as possibilidades que existem desses mundos regeneradores, que tal se a gente se esforçar um pouquinho para melhorar nós mesmos, né, para nos livrarmos, nos afastarmos dos pensamentos que nos enfraquecem espiritualmente, dos pensamentos que acabam nos afastando das outras pessoas, dos pensamentos ruins, das palavras ruins. Se a gente não tem uma coisa boa para dizer para as outras pessoas, que a gente usa o silêncio às vezes fala tanto, né, é tão bom. Se a gente não tem algo de bom para dizer para uma pessoa, a gente usa o silêncio então, em vez de dizer algo de ruim. Se aquela pessoa ela não é evoluída ainda o suficiente, por que a gente vai colaborar de alguma forma para que ela se sinta mais mal, falando e jogando essa energia aqui no nosso planeta? A gente possa então fazer esse exercício de tentar melhorar nós mesmos, de tentar mudar um pouco a chave, o interruptor dos nossos pensamentos, dos pensamentos ruins para os pensamentos bons, que a gente possa mudar o interruptor aqui da nossa garganta, das palavras ruins, das palavras que denigrem, das palavras de desesperança, para as palavras boas, né, para as palavras de esperança, de que isso vai passar, em algum momento a gente vai voltar à nossa vida que a gente tinha antes, né, vai ser diferente, mas a gente vai voltar à nossa vida antes, com nossas liberdades de volta, mas que tal se a gente mudar a chavezinha do interruptor e começar a falar coisas boas, e aí também, de repente, a gente se empolga e começa a fazer coisas boas também, né? Dar a mão para quem está precisando, buscar saber o que alguém está necessitando, e a gente vai lá e de repente ajuda. Às vezes a pessoa só precisa de um par de ouvidos, né? Às vezes a gente pensa que para ajudar a gente precisa fazer um milhão de coisas, mas às vezes o que o outro está precisando é apenas de uma companhia que o dê ouvidos, que o ouça, que o entenda, que o compreenda. Às vezes é preciso mais, às vezes é preciso um ombro amigo, às vezes é preciso uma mão forte que vá lá cavar no seio da terra e fazer algo de fato. Às vezes é preciso do trabalho material, mas a gente procura então quais são essas oportunidades, né? Com os nossos pensamentos ligados, né, numa nova chave, num novo interruptor para o bem, com as nossas palavras ligadas, né, numa nova chave também para o bem, talvez as nossas ações boas venham, e como disse o nosso irmão Alisson, já no início do seu exórdio, é isso que a gente vai levar, né? Todo o resto a gente deixa aqui, todas as coisas materiais, essas coisas que a gente muitas vezes batalha tanto para elas, ficam aqui no piscar de olhos, a gente vai embora, né? Essa é mais uma lição que essa pandemia pode nos trazer, né? Tem um momento da Bíblia em que há uma pessoa, e Jesus nos dá essa belíssima lição, né? Que uma pessoa, aquele homem que é bem avarento, que gosta de buscar apenas acumular todas as coisas, e vem o anjo e diz, em sonho, diz: ó homem prudente, por que juntas tanta coisa assim? O que é que você vai fazer de tudo isso? Se a sua alma vai ser levada hoje, né? Então, de que adianta a gente às vezes colocar a vida material acima de tantos outros aspectos importantes que a gente tem na nossa vida? Então, se a gente fizer esse exercício de buscar conciliar o material com o espiritual, conseguir ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações, isso é o que a gente vai levar para a nossa outra existência, para e ao mesmo tempo que a gente evolui, ao mesmo tempo que essas boas ações servem vamos dizer, de patrimônio espiritual que a gente adquire aqui na Terra e nos ajudam a evoluir, eles ao mesmo tempo ajudam a evoluir a nossa própria Terra. Então, o nosso planeta, que pode sim e será, né, não a custo, não sem muito esforço nosso, mas ele será sim um planeta de regeneração. E a gente então possa refletir sobre o nosso papel aqui na Terra, sobre as nossas provas, as nossas expiações, como nós lidaremos e lidamos com essas provas e o que nós podemos fazer para nos melhorarmos. A gente possa, então, se esforçar para fazer essa transformação individual e colaborar e dar aquela pequena gotinha de água do passarinho tentando apagar aquele incêndio. A gente
possa dar a nossa pequena colaboração também para transformar esse nosso mundo. E se a gente for merecedor disso, a gente com certeza vai vivenciar felizes nessa existência e nas próximas. Tá certo, meus irmãos? É isso que o estudo do Evangelho do Espiritismo, o capítulo 3, nos itens 8 a 18, ele nos apresenta. São trechos que a gente separou aqui para que a gente pudesse estudar juntos, né? A gente recomenda que quem desejar volte aos livros e leia os trechos completos, são muito instrutivos e muito ricos, e a gente espera, então, que essas palavras dos Espíritos, Santo Agostinho está muito presente nesses itens, no item 8, ele está sempre presente nos advertindo sobre isso, e todos esses Espíritos que nos auxiliaram, à luz do Evangelho de Jesus, que eles possam ser nossos companheiros nessa trajetória de evolução, que nós possamos, então, já em nossos lares, ser revestidos de Jesus, com muito amor e com muita esperança, para que a gente possa alcançar momentos mais felizes. Boa noite, é uma alegria muito grande vê-los todos aqui no chat, tá? Antes da nossa prece final, a gente tem alguns avisos, tá bem? Então, como todos sabem, as atividades da nossa casa estão suspensas por tempo, por enquanto indeterminado, certo? Inclusive hoje a federação nos orientou, ela deu um novo prazo para que ela reavalie a situação atual até o final do próximo mês, se não me engano, e após isso é que a gente também vai reavaliar nossas atividades presenciais na casa, certo? A princípio, nós temos esse encontro todo sábado para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de dizer aos irmãos que a gente continua arrecadando alimentos para as famílias lá da comunidade João Paulo II, certo? Apesar da atividade lá estar suspensa, nós continuamos arrecadando os alimentos. No entanto, para a gente evitar a aglomeração que geralmente é necessária ocorrer para preparar as cestas básicas, quando a gente recebe os alimentos individualizados, diante dessa situação e diante dessa questão da pandemia, a gente está evitando juntar essas pessoas. Então, 1 ou 2 pessoas no máximo, todas protegidas, estão arrecadando cestas prontas, certo? Caso alguém queira doar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, ou então um direct aqui no nosso SESB Caicó, @SESB Caicó, que a gente vai providenciar para ir buscar essa cesta básica pronta, tá? Mais um outro aviso é que é o seguinte: felizmente, nossas próximas cestas básicas serão entregues lá na comunidade no dia 20/6, 20 do próximo mês. Como a gente tem um prazo bom até lá, e a gente já conseguiu, graças a vocês, graças à espiritualidade e a Deus, as cestas básicas serão entregues no próximo mês. Então a gente deu uma paradinha na arrecadação das cestas básicas por enquanto, e como a gente tem um prazo um pouco extenso, a gente está ajudando o abrigo de idosos lá do bairro Paraíba, certo? Tem informações aqui no nosso Instagram. Quem quiser e quem puder ajudar com alimentos farinháceos que são utilizados para preparar a papa para os nossos idosos lá do abrigo, certo? Podem entrar em contato com a gente, que a gente pode fazer o recolhimento dessas doações, tá bem? Então, para finalizar, quem desejar fechar os olhos para a nossa prece final. Então, amado Mestre, equipe espiritual, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, fisicamente separados, mas de coração, mentes e pensamentos unidos, juntos para aprender, compartilhar o conhecimento e juntos, de mãos dadas, a gente poder evoluir espiritualmente, moralmente. Não é? Obrigado pela intuição ao nosso irmão Wander, que tão belamente expôs as palavras da nossa lição da noite de hoje. Pedimos a todos os irmãos da espiritualidade amiga que nos ampare diante desse momento de pandemia. Sabemos que o momento é difícil, mas tenhamos a certeza de que nada é por acaso. E toda dor tem prazo, tem data certa de finalizar. Tá?
Então, que a gente possa pedir a Jesus e aos nossos anjos guardiões força, fé para superar esse momento de desafio no planeta Terra, porque essa é uma lição que aparentemente é difícil, mas o aprendizado será muito mais forte e ficará em nossas mentes e nossos corações para a eternidade. Então, amado Jesus, toda a equipe espiritual que favoreceu esse momento aqui, continuando nos abençoando, nos dando a oportunidade de trabalho, de ajudar e ser ajudado. Então fica conosco hoje e sempre, Jesus, que assim seja.